Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para os ouvintes e para quem está assistindo o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o nosso tema hoje é a preocupação do governo federal com a decisão, as últimas decisões da Meta, que fez uma adesão, enfim, tomou decisões de suspender a checagem de fatos, de reduzir o alcance lá da atuação dos filtros, mas, além disso, fez uma adesão total ao governo de Donald Trump, né? Enfim, fechou totalmente numa atitude que a gente pode chamar de bem oportunista, fechou inteiramente com o governo do Donald Trump, e não por ideologia, supostamente, mas para salvar a própria pele, né? Salvar a própria pele, não podia salvar a empresa, né? É isso. Quer dizer, salvar a empresa não, quer dizer, ter a ajuda do Donald Trump, o Bernardo Melo Franco estava falando disso, né? Ter a ajuda do Trump para tocar os seus negócios. Acho que é mais do que isso, né, Sardenberg? Porque se você for ver, o Donald Trump tinha feito até, de certa forma, ameaças à Meta. E quando o Zuckerberg fez a sua capitulação total, que foi como eu chamei na coluna no Globo, ele meio falou, não fez mais do que deveria ter feito, porque ele sabia que tinha o risco de levar um monte de processo. Então, houve uma espécie de uma pressão não velada do governo para que ele fizesse essa capitulação. O problema é o que isso implica nos outros países em que a Meta tem negócios. Por enquanto, ele anunciou essa política só para os Estados Unidos, portanto, é uma coisa que vai valer só em solo americano, mas quando ele proferiu uma série de críticas ao Brasil, a outros países da América do Sul, a países da Europa, que têm apostado na moderação de conteúdo e na checagem de fatos, em que os judiciários e legislativos têm ido nesse caminho, ele já antecipa que essa política vai se tornar a política global da Meta. E aí, a preocupação do governo brasileiro. Quando eu escrevi a coluna a esse respeito, eu falei que o Supremo estava decidido a ir em frente com o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que deverá servir como uma maneira de propor alguma forma de regulamentação das redes sociais, mas que ele achava que ele estava muito sozinho nessa briga e que o governo não podia se omitir, teria de entrar de uma maneira mais firme. E a reunião que o Lula chamou, que deve acontecer hoje, reunião de emergência, vai nessa linha, de que o governo também tem de participar da discussão sobre a responsabilização dessas companhias, para que elas não atuem no país de uma forma totalmente arbitrária e sem nenhum tipo de responsabilidade. Ele falou hoje que se considera extremamente grave o que a Meta anunciou, porque não é possível que crimes que são puníveis na imprensa convencional sejam considerados nada no mundo digital, que é o mesmo tipo de conduta, se é crime no ambiente, enfim, analógico que a gente vive, também é crime no ambiente digital. É o óbvio, mas a rigor o que o Zuckerberg está anunciando, o fim de qualquer filtro, o fim de qualquer tipo de controle sobre o que se posta em relação a gênero, a imigração, é um vale tudo, é você liberar qualquer tipo de conteúdo de ódio, de desinformação, ou mesmo até de apologia a crimes, como já havia com esses pequenos filtros que ele tinha. Com a abolição total de qualquer controle, vai virar realmente uma terra sem lei. Então, é o governo se juntando a essa preocupação que já era do judiciário, e vamos ver o que vem. Eu acho que não existe muito clima
e não existe ambiente para que se retome, por exemplo, a discussão do PL das fake news lá no Congresso. Esse timing passou e esse cavalo passou selado e ninguém montou. Então, por hora, eu acho que o que é mais viável é manter o julgamento lá no Supremo e fazer algum tipo de regulação por meio do Supremo, com o governo sendo parte, de alguma maneira, amicus curiae, qualquer coisa nessa ação, e depois dando o respaldo que o judiciário vai precisar para que se façam cumprir as normas, as decisões que se tomar a partir dessa ação. Porque o que está em discussão no Senado, no Supremo Tribunal Federal, vai na direção contrária do que o Zuckerberg fez, né? Que é de responsabilizar as agências pelo conteúdo publicado. E o que o Zuckerberg está querendo dizer é que as redes, né, o Instagram, a Meta e tal, as redes não são responsáveis pelo que os seus usuários publicam. Exatamente. E o que é o entendimento que prevalece no judiciário, e era também o entendimento que lastreava o projeto da fake news que empacou no Congresso, é o de que as plataformas não são só cápsulas que embalam esse conteúdo e não tem, portanto, nenhuma responsabilidade. Elas lucram justamente com o que você posta lá. Toda a construção desse negócio se dá a partir do que as pessoas, as organizações, as empresas que estão lá veiculam. E que, portanto, a responsabilidade tem de ser, sim, compartilhada, até porque quem decide, quem vai ver tudo isso, como vai ser a distribuição, como esse conteúdo vai impactar outras pessoas, impactar até eleições, impactar decisões de compra e de consumo, são os algoritmos criados por essas plataformas. Então, não dá para falar que é algo neutro e que elas não têm nenhum tipo de responsabilidade pelo que vai ali. Então, é nessa linha que o Supremo deverá continuar indo, e aí vai ter só uma questão de modulação. O ministro Toffoli com um voto muito incisivo, no sentido de cobrar que, inclusive, as plataformas removam conteúdo sem decisão judicial, e uma corrente dentro do Supremo, cuja divergência foi aberta pelo presidente Roberto Barroso, na linha de que, em alguns casos, sim, quando o que tiver ali for um crime configurado, né? E em outros casos, ele é menos, vamos dizer, radical do que o Toffoli, dizendo que, por exemplo, em casos de crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, é sim necessária uma decisão judicial, até porque isso implica alguma dose de subjetividade no julgamento. Então, são essas as duas linhas que apareceram até agora. O julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça, mas os ministros me disseram que vai haver uma sutil pressão para que ele devolva logo, porque o caso é premente, ele ganhou aí uma urgência depois do anúncio da mudança de política da Meta, e está na ordem do dia, portanto o Supremo quer decidir isso ainda no primeiro semestre, até porque os julgamentos do pessoal lá pelas tramas golpistas deve também começar logo na primeira turma, e eles querem terminar essa questão da discussão da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet o quanto antes. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e até mais tarde, às 6 horas, no Ponto Final, com o Viva Voz segunda edição. Obrigado, Vera. Até lá, até amanhã. Um beijo para todos. Tchau. Valeu, Vera.